e Dr. Fernando da Silva, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Dr. Fernando, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Só confirmando, está representando o Banco Bradesco, correto? Correto. O documento com foto, por gentileza. O outro lado. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Certo, obrigado. Doutor Carlos Heitor Ferreira Filho e doutora Fernanda Dornelles, por gentileza, poderiam habilitar câmera e microfone? Olá, boa tarde. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Tudo? Só confirmando, está representando a comércio de cereais, sementes, grãos de ouro, correto? Uhum. O documento com foto, se puder distanciar um pouquinho, doutora. Ih, acho que está desfocado. Peraí, só um minutinho. Isso, Deixa pode apresentar em tela e distanciar, que ele... Ah, tá. Ainda assim não deu certo, doutora? Não onde habilita a câmera, tem uma setinha para baixo, correto? Eu só vou desfocar. Perfeito. Agora sim, o outro lado, por gentileza. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. Doutor Carlos Heitor Ferreira Filho, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Assim já realizamos o credenciamento do doutor. Doutor Carlos Heitor, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Ana e doutor Carlos Heitor,
Por gentileza, poderiam habilitar câmera e microfone? Doutora Rúbia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só confirmando, está representando a RG Consultoria, correto? Exato. O documento, por gentileza. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já.
Boa tarde, tudo bem? Me escutam bem? Doutor Guilherme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Câmera e microfone do doutor está pegando perfeitamente, é só aguardar. Perfeito, obrigado. Obrigada, até já. Doutora Amanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Só confirmando, está representando a Emuná, correto? Isso. O documento com foto, por gentileza. Ai, Outro Deus, não tá focando. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Obrigada. Doutor Jean, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tainá, tudo certo? Só confirmando, está representando a SLC Máquinas, correto? Isso. O documento, por gentileza. O outro lado. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigado. Eu que agradeço, até já. Doutor Carlos, podemos tentar novamente, doutor? Doutora Jéssica Lenz, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Doutora Jéssica, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Só confirmando, está representando 18 credores, correto? Perfeito. O documento com foto, por gentileza. Só um minutinho, o outro lado, por gentileza. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Obrigada, Ok, até já. obrigada. Calma. E doutor Felipe, por gentileza, poderiam habilitar câmera e microfone? Boa tarde, você me ouvir? Doutor Felipe, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Por aqui tudo certo também, doutor. Só confirmando, está representando a Paraná Equipamentos, correto? Perfeito. O documento com foto, por gentileza. O outro lado. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigado. Obrigada, até já. Doutor Luiz Aurélio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Só confirmando, está representando 2 credores, a Futura Insumos e a Três Tentos, correto? Isso. Uhum. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já.
aqui e vou documentar isso. Só bota o prazo do pagamento desses 250 aí. Doutor Sérgio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só confirmando, está representando a Implemaster, correto? Isso. O documento com foto, por gentileza. Só um minutinho que está focando. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Tá bom, obrigado. Obrigada, até já.
Doutor Márcio, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Só confirmando, está representando a Sotrima Agrícola, correto? Isto. O Sim. documento, por gentileza. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Tá ok. Obrigada, até já. Doutora Monique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Por aqui tudo certo também, doutora. Só confirmando, está representando Egídio Hilário, correto? Isso, correto. O documento, por gentileza. O outro lado. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Muito obrigada. Obrigada, até já. Doutor Divanir Ferreira e doutor Sivaldi Lima, por gentileza, poderiam habilitar câmera e microfone? Doutor Sivaldi Lima Jardim e doutor Divanir Roberto Ferreira, por gentileza, os doutores poderiam habilitar câmera e microfone? Doutor Sivaldi, boa tarde, tudo bem? Bom, o Sival chegou aqui, eu já vou passar ele na câmera, só um minuto. Perfeito, muito obrigada. Enquanto isso, doutor Divanir Roberto Ferreira, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Caso o doutor esteja com alguma dificuldade, é só nos informar pelo chat que o nosso suporte entra em contato, tá? Habilitado. Doutor Divanir, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Só confirmando, está representando DR Ferreira, correto? Correto. O documento, por gentileza? Só um minutinho foram buscar para mim. Perfeito, doutor, fico no aguardo. Doutor Sival, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Por aqui tudo certo também, doutor, só confirmando, está representando RISE e CIA e Tudo Agrícola, correto? Exatamente. O documento com foto, por gentileza? Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. Obrigado. Certinho, doutor. O doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. Ok. Por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone?
Doutora Evelyn Janaína de Moura. Por gentileza, a doutora poderia habilitar câmera e microfone? Assim já realizamos o seu credenciamento? Doutora Evelyn, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Só confirmando, está representando o Brian Emanuel, correto? Isso. O documento? O outro lado? Certo? A doutora já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. José Claudênio, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Doutor José Claudênio Soares Cordeiro, por gentileza, o doutor poderia habilitar câmera e microfone? Doutor José, o doutor me ouve agora? Boa tarde. Doutor José, o doutor me ouve? Está me ouvindo, doutor? Eu não estou te ouvindo, tá? Eu vou realizar o seu credenciamento. Se o doutor puder sinalizar com joinha, aí eu peço para o suporte entrar em contato, tá bom? Só confirmando, está representando o BB, Banco do Brasil, correto? O documento com foto, por gentileza. Se o doutor puder distanciar um pouquinho, ele vai focar, tá? Certinho, o doutor já está na sala e o suporte já está entrando em contato. Obrigada, até já.
Luciano Bianchini, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Doutor Luciano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Por aqui tudo certo também, doutor. Só confirmando, está representando um crédito próprio e a Bianchini S.A. Indústria, correto? Exatamente. O documento com foto, por gentileza? Sim, senhorita. Só um momento. Perfeito. Doutor, habilitação. Certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. A Cristina Branco Cabral, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Doutora Cristina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só confirmando, está representando a JF Recuperação de Créditos Unipessoal, correto?
Isso. O documento com foto, por gentileza. Ah, só um minutinho. Perfeito. O outro lado, por gentileza. Certinho, a doutora já está na sala, é só aguardar. Tá bom. Obrigada, até já.
Doutor Marcos Paulo Fernandes. Doutor Marcos Paulo Fernandes, por gentileza, poderia habilitar câmera e microfone? Assim já realizamos o credenciamento do doutor. Doutor Marcos Paulo Fernandes, por gentileza, o doutor poderia habilitar câmera e microfone? Assim já realizamos o seu credenciamento. Doutor Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tá me ouvindo? Perfeitamente. Só confirmando, está representando a Piovisan, correto? Isso. O documento, por gentileza. Só abrir aqui, doutora. Perfeito. Se puder aproximar certinho, o doutor já está na sala, é só aguardar. Obrigada, até já. Obrigado, doutora. Tchau.
Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra participar deste ato. Sou André Esteves, sócio da Esteves Guarda Administração Judicial, e hoje irei presidir este ato, que é a AGC, a Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação do Grupo 2 Capões. Inicialmente, eu gostaria de saudar as recuperandas aqui representadas pelo Dr. Guilherme Papke e Adriana Duzic Ângelo, bem como os demais colegas e credores aqui presentes. Este ato é uma Assembleia Geral de Credores em segunda convocação das empresas recuperandas Agrícola 2 Capões Limitada, ME, Mário da Rosa César, Janete Rosana Bortolom César, Lucas Bortolom César, Pedro Bortolom César, Ricardo da Rosa César, que formam o Grupo 2 Capões, cujo processo de recuperação judicial tramita no Juizado Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul, sob o número 503-25-6.2025.8.21.0010. Pelo que eu observo, nós temos aqui para o cargo de secretário deste trabalho, conforme prevê a lei no artigo 37, o credor Banco Bradesco, por meio do Dr. Fernando da Silva Correa, que, se não houver nenhuma objeção ou impugnação, oralmente ou por escrito, está, então, formalmente no cargo de secretário. Aproveitando o ensejo, antes de analisar quórum de presença, são necessários alguns esclarecimentos para este ato. Assim como referido na última Assembleia Geral de Credores, em razão de debate travado nos autos e em segundo grau, por meio de recursos interpostos, foi proferida a decisão no evento 367, com a determinação da apuração da Assembleia Geral de Credores em 2 cenários, considerando a exclusão e a efetiva participação e votação dos seguintes credores a título de reserva de crédito. Só um instante aqui. Só um instante aqui, fazer uma retificação, de que recebeu uma mensagem aqui de última hora. Prosseguindo, então, para o momento, antes de prosseguir em relação ao quórum de presença, no evento 367, acerca dos debates de reconhecimento ou não de reserva de créditos, nós tínhamos processos aqui tramitando com os números 5.518-65.2015.8.21.0038, mais outro processo de número 5.518-04.2015.8.21.0038 e um terceiro processo de número 5.336-18.2015.8.21.0038, em que nós tínhamos o cômputo das presenças e votos de Bianchini, S.A. Indústria, Comércio e Agricultura, Egídio Hilário Pierozan e Luciano Bianchini. E daí tinha cenários para computar, e os cenários eram com a participação dos credores Bianchini, S.A., pelo crédito quirografário, Egídio e Luciano como créditos trabalhistas. E tem um outro cenário a ser colhido, que seria sem a participação dos credores Bianchini, S.A., Egídio também e Luciano, e, portanto, em 2 cenários.
A administração judicial reforça que a referida decisão foi ratificada e mantida recentemente, evento 475 dos autos, e também se faz necessário esclarecer que foi determinada em decisão do evento 475 a possibilidade de participação e votação do credor RG Consultoria e Intermediação de Negócios Limitada, em que pairava dúvida sobre eventual impedimento na forma da lei. Registra-se somente para fins de transparência que a referida participação foi objeto de debate nos autos em razão de suscitado conflito de interesses, o que foi rejeitado nos termos da referida decisão, sem prejuízo de que, eventualmente, as partes interessadas prossigam debates nos autos, inclusive. Feitos estes apontamentos em relação ao quórum, pelo que se observa no quadro em apresentação na tela, e eu pediria a apresentação, portanto, do quórum de presença para este ato, lembrando que este ato é como uma segunda convocação em prosseguimento, prosseguirá com qualquer número. Então, por favor, eu peço que apresente o gráfico de participação desta Assembleia. Nós temos aqui, portanto, de um total de 3 credores trabalhistas, os 3 presentes, num valor total de R$ 1.211.067,72. Então, tem 100% por cabeça e também por valor. Na classe 2, nós temos 6 credores. Os 6 credores fazem presentes, num total de 123.410.096,96 e, portanto, 100% de participação, tanto por cabeça quanto por valor. Na classe 3, nós temos 52 credores totais, dos quais apenas 24 estão habilitados neste ato e participando deste ato, o que representa um total do montante de credores por cabeça, 46,2% de credores presentes, e por valor, 80,71%, porque do total de 33 milhões de créditos, 375.470,79, comparece neste ato 26.937.620,97. E na classe 4, que é microempresa e empresa de pequeno porte, do total de 52 credores, nós temos 12 presentes, e, portanto, 23,1% dos credores por cabeça, e por valor, como o valor total é R$ 1.366.806,22, e comparecem 1.021.489,50, temos 74,74% de participação por valor de crédito. Portanto, ditas estas observações, podemos prosseguir com a Assembleia que já tinha sido instalada e, portanto, apenas um prosseguimento neste momento. Aproveito o ensejo. Só uma observação aqui. Nós temos aqui um segundo cenário que foi projetado. Esse segundo cenário considera que, eventualmente, os créditos que tinham sido mencionados anteriormente, os 3 credores, como se eles não participassem. O que muda, essencialmente, em vez de ter 3 credores habilitados, tem um credor habilitado, e, portanto, ainda assim é 100% de participação, né, nesse outro cenário, embora com apenas um credor trabalhista, e na classe dos quirografários, em vez de 24 credores presentes, seriam 23 presentes, o que mudaria um pouco a participação para 45% por cabeça e 69,68% por valor de crédito. Dito isso, aproveito o ensejo para registrar que eventuais apartes podem e devem ser enviados por e-mail, no que aproveito para registrar aqui no chat o e-mail para o registro de eventuais apartes. Vejo que o Banco do Brasil está de acordo com a participação do Bradesco como secretário para a GC. Qual é o objetivo deste ato? Em relação aos objetivos, a presente Assembleia tem por objetivo analisar o modificativo ao plano, juntado, e que seria atualmente o evento 509, que foi protocolado recentemente,
nos autos recuperacionais, cabendo aos credores, se for o caso, aprovar, rejeitar, ou podendo também propor modificação, se assim entenderem necessário. A administração judicial registra que o referido plano foi protocolado na data de hoje, de forma que, naturalmente, questões relacionadas à legalidade ou de cláusulas ainda serão objeto de análise por parte da administração judicial e do próprio juízo no tempo adequado, sem prejuízo das manifestações que possam fazer as partes interessadas. Feitas tais considerações, eu passo de imediato a palavra aos procuradores das recuperandas para que possam se manifestar inicialmente sobre esta proposta e, igualmente, se houver algum interessado, eu peço, por favor, que registre via chat, preferencialmente, que daremos a palavra conforme a oportunidade. Doutor Guilherme, uma honra, então, com a palavra. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Perfeito. Então, gostaria de cumprimentar aí todos os credores e procuradores presentes, os quais aí eu cumprimento em nome do Dr. André, presidente dos trabalhos. E, inicialmente, antes de adentrarmos aí, de fato, na proposta, né, que será colocada em votação hoje, gostaria de fazer algumas explicações, né, sobre o grupo Dois Capões, né. Como a grande maioria sabe, o grupo Dois Capões é uma operação familiar, né, que é gerida ali hoje pelo senhor Mário, a senhora Janete, bem como seus filhos ali, Pedro e Lucas, junto do auxílio do tio Ricardo, que seria, então, irmão da senhora Janete, né. A família, ela está na produção agrícola desde a década de 1960. Atualmente, ela cultiva em torno de 1.500 hectares, emprega 110 colaboradores diretos, fixos, podendo esse número, inclusive, chegar a 230 colaboradores em período de safras. Então, embora o grupo ele fosse sólido desde 1960, a gente sabe aqui que a produção agrícola ela depende de condições climáticas, e como todos, pelo menos, conhecem ou têm proximidade com esse tema, a gente tem a ciência, né, que nos anos de 2022 e 2023 tivemos aí uma grande estiagem, né, que prejudicou a grande maioria dos produtores. Em 2024 a gente teve, né, o excesso de chuvas, né, que foi uma versão contrária do que aconteceu nos anos anteriores, mas que também trouxe um grande prejuízo aí a todos os produtores. E somado, né, a todas essas condições climáticas desses 3 anos, a gente teve ainda a queda, né, de preço da soja e da batata, que seria aí, na época de análise de viabilidade, inclusive da recuperação judicial, ela seria a maior desde 2014, né, que era antes o período que a gente tinha de maior relevância. Somado a todos esses fatores de condição climática e queda de preços de insumos, a gente também teve como a consideração, né, e eu entendo aqui dentre as mais expressivas, o corte de crédito, né, realizado então pelas instituições financeiras de alguns produtores rurais, ou da sua maioria, os quais a gente tem conhecimento que muitos trabalhavam sempre, né, alavancados e, consequentemente, quando colhiam, pagavam esses bancos e renovavam as suas CPR, cédulas de crédito rural e linhas disponibilizadas, para que pudessem, então, fazer, né, a sua próxima safra e assim sucessivamente. Então, com a queda, né, e corte desses créditos, a gente teve aí diversos produtores, tanto pequenos, médio, como grandes produtores, tendo que procurar alternativas para que pudessem, então, continuar suas atividades, a manutenção dos empregos, mantendo a geração de receita, através de alguma solução que não fosse, então, a liberação de novos créditos. E aqui, no caso em questão, não diferente no grupo Dois Capões, a medida necessária que se observou foi o ajuizamento da presente recuperação judicial, a qual ela passa por alongamento de dívidas e concessão ali de deságios, né, para que o fluxo de caixa pudesse ser adequado e, consequentemente, os produtores pudessem, então, fazer a sua próxima safra e também liquidar as dívidas do passado, bem como manter todos os empregos e a geração econômica que eles vieram gerando desde 1960. Eu não sei se está liberado aqui para compartilhamento, eu gostaria só de botar o quadro resumo da proposta. Deixa eu verificar.
Só um minutinho. Compartilhar. Só um minutinho que eu acho que está pedindo algumas autorizações aqui. Não estou conseguindo aqui, não sei se alguém do suporte... Guilherme, caso Oi. queira, pode encaminhar o documento. Imagino Perfeito. até que pelo próprio chat, ou pode pedir para um encaminhamento para alguém daqui da nossa equipe, para mim, inclusive, se for o caso, eu posso encaminhar para o Perfeito. suporte. Perfeito, a equipe de apoio que já vai encaminhar, então, para... É apenas o quadro resumo para ficar melhor para a gente Pode mostrar. encaminhar também ao Dr. Pablo, que também acompanha esse ato, embora não apareça fisicamente, mas está aqui. Foi enviado aqui, segundo o que me informaram. Perfeito. Pode botar direto na segunda página ali que vai ter o quadro resumo. Ótimo. Perfeito. Então, dando sequência ali à minha fala, né, a reestruturação do Grupo 2 Capões, ela passa por alongamentos e concessões de deságios, né, para reequilíbrio das contas. E para isso a gente previu para colocar em votação hoje a seguinte proposta. Os créditos trabalhistas, a gente vai manter as condições do crédito original, ou seja, esses credores não sofrerão deságios e nem reajustes mediante alteração do plano. Conforme eles são devidos, eles serão extremamente liquidados na sua integralidade, isso logo após a homologação do plano. Os credores detentores de garantia real, a gente prevê um deságio de 95%, uma carência de 24 meses e parcelas anuais de 15 anos, com encargos de TR mais 1% ao ano. Os credores quirografários, a gente trouxe uma previsão de 95% de deságio, 24 meses de carência e 10 anos para pagamento, também com correções de TR e juros de 1% ao ano. Os credores considerados pequenas e microempresas e pequenas empresas, da classe 4, a proposta ela é 90% de deságio, 12 meses de carência, 10 anos, 10 parcelas anuais para pagamento e também correção de TR mais 1% ao ano. Dentro dessas classes, a gente ainda tem algumas possibilidades de credores colaboradores, o que, consequentemente, vai trazer alguns benefícios para aqueles credores que colaborarem com a atividade. E para colaboradores de serviços e produtos, então, a gente trouxe ali uma previsão de 50% de deságio, sem carência, 5 parcelas anuais, mais uma correção de TR e aí juros de 6% ao ano. No plano disponibilizado no processo, tem as condições de enquadramento nessas classes, e o colaborador financeiro casa agrícola, né, que seria aquele credor que tivesse ali a capacidade
de então disponibilizar, né, novos créditos através de CPR. E aí esse credor vai ter um pagamento de 0% de deságio, né? Não vai haver deságio, não vai haver carência, e ele vai ser pago, né, em parcela única através da dação em pagamento de um maquinário previsto no plano. Aqui é importante reforçar que, havendo mais de um credor que eventualmente passe também o valor dessa dação em pagamento, a gente vai estar fazendo o pagamento da diferença em valores e também sobrando algum valor referente à máquina, esse credor habilitado ele devolve a diferença em insumos, também trazendo a previsão no plano, no modificativo protocolado nos autos. Ainda, por fim, temos a possibilidade do credor colaborador fomentador, linhas de crédito e serviços financeiros. Para esse credor também foi estipulado um deságio de 60%, uma carência de 12 meses, 10 parcelas anuais e a correção TR em 1% ao ano. Então, essa é a proposta, né, que vai ser votada hoje. E antes de devolver a palavra para a administração judicial e conseguir colocar os trabalhos em votação, a gente gostaria de fazer uma referência que, no que tange aos créditos trabalhistas, né, por força do artigo 45, parágrafo 3º, então a gente não teria o cômputo, né, dos votos ali da classe para a deliberação do presente plano. Inclusive, para deixar uma transparência, eu faço a leitura do artigo aqui para todos estarem a par. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento do seu crédito. Então, como a gente vai manter as condições de pagamento para todos os credores da classe 1, sejam os habilitados ou eventualmente não habilitados, a gente pede que a administração, então, faça a deliberação do presente plano sem o cômputo da classe 1. Sem mais delongas, devolvo a palavra à administração judicial para que a gente possa prosseguir com os trabalhos. Doutor Guilherme, agradeço pelas observações e apontamentos. Duas observações, eu vejo aqui que Luciano Bianchini já fez manifestação, mas se eu bem entendi, não está pedindo a palavra, apenas fez a manifestação de como vai encaminhar eventual voto, se for o caso. Eu até fiz questão aqui de transcrever o artigo mencionado de lei da parte trabalhista, eu transcrevi no chat, para caso alguém tenha alguma dúvida. Deixa eu ver se tem, aqui tem mais algumas questões aqui formuladas. Pelo que eu vejo, o doutor Sival pergunta onde está a previsão dos credores de pequena monta, fecha aspas. E aproveitando o ensejo, depois passaria a palavra ao doutor Fernando Correia, que pede a palavra no Bradesco. Então, doutor Guilherme, pode tratar sobre este ponto especificamente? Doutor Sival? Perfeito. Os credores de pequena monta ali, então a gente acabou suprimindo essa classe credor pequena monta, até porque é uma classe frente ao entendimento ali, até do próprio juízo, de algumas outras decisões, em que classes diferenciadas somente por valor, né, elas acabam ali não tendo a sua eficácia, né, que precisa de critérios objetivos para tanto. Então, a gente acabou prevendo ali, na verdade, não existe uma classe pequena monta, mas credores, né, de valores de até R$1.000, eles serão pagos em parcela única, até mesmo porque não faria sentido, né, a gente diluir credores dessa monta em 10 ou 15 anos, a depender da classe que o credor se encontra, mas a ausência da classe de pequena monta foi em razão disso. Perfeito. Pelo próximo ponto aqui, o doutor Fernando Correia pede a palavra, por gentileza.
Doutor Fernando, não está saindo som. Não ouço. Doutor, consegue me ouvir? Doutor Fernando, tente. Consegue me ouvir agora, doutor? Agora sim, Consigo. perfeitamente. Doutor, o primeiro questionamento é com relação ao período de carência das classes 2 e 3, é o prazo de 24 meses. Eu gostaria de saber a partir de quando ele vai incidir, se é da data de homologação do plano, se é da data de aprovação ou de alguma outra data, e como foi apresentado esse modificativo agora às vésperas da AGC, eu gostaria de solicitar um prazo de 20 a 30 minutos para poder deliberar com o cliente. Perfeito. Respondendo à tua primeira pergunta, o prazo ele conta da homologação, né, dessas carências, e referente ali a um prazo de 20 ou 30 minutos, se a administração judicial não tiver nada a opor, por parte da recuperanda também nenhuma oposição. Perfeito. Então, eu da minha parte não vejo nenhum problema, acho até que seria saudável em prol de todos. Tá? Nós tivemos recentemente aqui a manifestação e, bom, vejo que o Banco do Brasil também pede a palavra, acho que seria oportuno aqui passar a palavra ao Banco do Brasil também, antes de ter o tempo. Eu vejo que a doutora Monique refere sobre o interesse em insistir no direito de voto, imagino que fale pelos trabalhistas, eis que já houve alteração nas condições, uma vez que o prazo já foi dilatado. Então, o Banco do Brasil com a palavra primeiro. E, posteriormente, se a doutora Monique quiser fazer uso da palavra, fica à disposição. Se eu bem entendi, não pediu uso da palavra. Boa tarde. Me ouvem? Sim, perfeitamente. Doutor Guilherme, por gentileza, tendo em vista aí a juntada do modificativo tão recente, ao qual eu não tive acesso, o doutor poderia, de uma maneira bem objetiva, clarificar para a gente quais são os critérios para enquadramento do credor, colaborador, fomentador, linhas de crédito e serviços financeiros? Perfeito. Na classe do credor colaborador financeiro Casa Agrícola ali, então a gente tem, né, serão considerados credores colaboradores financeiros, casas agrícolas, né, aqueles, na verdade o teu é o fomentador, desculpa, não é o Casa Agrícola. Serão considerados credores colaboradores em linha de crédito aqueles credores que efetivamente contribuírem com o processo de recuperação judicial através de, aí aqui tem algumas previsões, que é o voto favorável à apresentação do plano de recuperação judicial, né, fornecerem ao grupo recuperando serviços tais como folha de pagamento, emissão de boletos, pagamento P2P, PIX, TED, protesto de boleto, cobrança registrada, entre outros serviços ali que possam se fazer, bem como fornecimento de novas linhas de crédito no valor mínimo de 3 milhões de reais e ou fomento, né, mercantil através de, ou seja, antecipações de recebíveis, antecipações de duplicata, conforme necessidade do grupo recuperando ali para financiamento, né, da próxima safra. Então, em resumo, o credor ele tem que fornecer os serviços ali bancários, né, necessários e também, né, a disponibilidade ali de linhas de crédito para que o grupo consiga, digamos assim, implementar na sua atividade na próxima safra e, consequentemente, gere uma maior receita para pagamento, inclusive numa condição um pouco mais benéfica. Acho que, desculpem, se houve uma meu, pequena perda aqui ali. de conexão. Eu não escutei a parte final. Foi o meu que caiu? Da explanação do Dr. Guilherme. Voltou? Não sei se foi eu que caí ou era o sistema. Eu acredito que foi o Dr. Guilherme que caiu, porque aparentemente eu vi o Dr. José aqui se movendo. Né? Então acho que nós estamos...
Doutor José cortou a minha fala ou o colega